Quais as histórias de abdução mais estranhas que você já ouviu? A história do Carl Higdon é bem doida, caso você ainda não tenha lido essa. Em outubro de 1974, com outro inverno rigoroso no Wyoming se aproximando e com os preços dos alimentos subindo mais do que a maioria dos americanos podia pagar, Carl Higdon, de 41 anos, preparou-se para se aventurar pelas florestas e áreas selvagens na tentativa de caçar uma grande parte do suprimento de carne de sua família para os meses seguintes. Ele já havia feito isso várias vezes, mas ainda tendo bastante espaço em um freezer que precisava alimentar a si mesmo, sua esposa e 4 filhos, ele se aventurou novamente. Nessa caçada em particular, no entanto, as coisas tomariam um rumo bizarro e sobrenatural. O relato de Higdon é um dos mais fascinantes já registrados e oferece alguma evidência física de que, no mínimo, um incidente estranho havia ocorrido. Além disso, é outro caso que oferece detalhes encontrados em encontros aparentemente desconexos tanto em distância quanto em tempo. De fato, se houver alguma verdade no relato de Carl Higdon, e todas as indicações são de que o incidente é genuíno, então ele pode nos oferecer algumas pistas sobre por que o fenômeno OVNI existe e por que ele é tão persistente. No início do dia 25 de outubro, Carl Higdon não planejava ir caçar. Pelo menos não no começo. Ele estava se preparando para ir trabalhar normalmente quando recebeu um telefonema de um de seus colegas antes do turno da tarde. Ele estava doente e não poderia trabalhar. Higdon, raciocinando que não conseguiria fazer nada sem seu colega, também tirou o dia de folga. Com a tarde livre, decidiu se aventurar pelo interior do Wyoming em busca de alces. Ele partiria para o Canyon McCarthy pela tarde com sua caminhonete. No entanto, ao longo do caminho, encontrou alguns outros caçadores que pareciam estar com problemas com o veículo deles. Ele parou para ajudar a dupla e começou a conversar com eles. Eles o informaram sobre um lugar nas profundezas da Floresta Nacional de Medicine Bow, onde havia muito mais alces e onde, aspas, a caça era muito melhor. Era um local remoto e pouco conhecido, mas, graças à sua gentileza, os caçadores ficaram felizes em compartilhar a informação com Higdon. Depois de dar a partida, ele saiu dirigindo novamente. No entanto, dessa vez, mudou de destino. Agora, seguiria para a Floresta Nacional de Medicine Bow. Não era muito longe, ele pensou. Estava a cerca de 64 quilômetros de sua cidade natal, Howling. Quando chegou ao seu destino, já era fim de tarde, pouco menos de 4 horas. Ainda havia luz, mas estava prestes a diminuir. Ao sair da caminhonete e preparar seu equipamento de caça, Higdon avistou outro caçador. Era seu amigo, Gary Eaton. Os dois conversaram por alguns minutos antes de Gary informá-lo de que estava indo para um lugar mais elevado da floresta do que Higdon, mas que poderia assustar alguns alces para ele. Enquanto seu amigo seguia seu caminho, Higdon seguiu em direção ao local sobre o qual os caçadores de antes haviam informado. Ao fazer isso, encontrou uma área escondida atrás de uma colina. Logo após entrar nessa área, um movimento repentino com o canto do olho chamou sua atenção. Ele se concentrou nos arredores e avistou um pequeno grupo de alces. Ele estava um pouco acima dos alces, que eram 5 no total. Com seu rifle de caça em punho, mirou em um dos animais e atirou. No entanto, não só o recuo da arma não veio, como também não houve nenhum som. Ao mesmo tempo, Higdon afirma ter testemunhado a bala saindo do cano e viajando pelo ar, tão lentamente que parecia flutuar como uma borboleta. Ela acabaria caindo no chão a cerca de 15 metros à sua frente. De repente, ele percebeu silêncio doloroso ao seu redor. Nenhum som vinha de lugar nenhum, nem de nada. Higdon podia sentir uma sensação de eletricidade estática que geralmente se sente antes de uma forte tempestade. Recuperando-se um pouco, deu um passo à frente para recuperar a bala de 7 milímetros caída. Percebeu que a bala, ou a cápsula, estava consideravelmente deformada. De repente,
Um galho se partiu em algum lugar próximo. Higdon se virou, vendo imediatamente a figura à sua frente. Pensando que se tratava de outro caçador, abaixou a arma rapidamente. Assim que a estranha figura emergiu das sombras das árvores, no entanto, percebeu que algo estava terrivelmente errado. A figura era definitivamente humanoide e masculina, mas não era humana. Higdon mais tarde se lembraria de que a figura não tinha orelhas visíveis, tinha olhos muito pequenos e nenhuma sobrancelha. Ele também se lembrou de que seu cabelo era grosso e parecia palha. Tinha uma boca parecida com um corte que expunha 3 dentes extremamente grandes, semelhantes aos dos humanos. Talvez o mais bizarro fossem os objetos semelhantes a antenas em cada lado de sua testa. Higdon acrescentaria que, aspas, não havia queixo visível. Seu rosto parecia se fundir perfeitamente à garganta. Ele não tinha maxilar. Ele estimou que a misteriosa criatura masculina tivesse cerca de 1,80 m de altura, e estava um traje preto apertado, semelhante a um traje de mergulho. No peito, havia cintos que se cruzavam. A figura também usava um cinto metálico na cintura, com uma estrela amarela de 6 pontas onde deveria estar a fivela. Nervoso e à beira do pânico, Higdon notou o braço direito da criatura. Fez de tudo para evitar que o terror absoluto o dominasse. Onde deveria estar a mão, havia um dispositivo semelhante a uma furadeira, que estava preso, ou misturado, ao pulso. Ele olhou para o braço esquerdo, notando que não havia absolutamente nada na ponta do membro. A criatura avançou, aproximando-se diretamente de Higdon. Preparando-se para o pior, foi uma surpresa quando a criatura perguntou, com total naturalidade: "Como vai?" Ele estava se esforçando para manter a compostura e processar o que estava acontecendo, quando a estranha criatura perguntou a Higdon se ele estava com fome. Isso o deixou ainda mais perturbado. Antes que pudesse responder às perguntas, um pacote transparente levitou em sua direção, aparentemente ao comando do estranho visitante. Higdon estendeu a mão para pegá-lo. Abriu o pacote, que parecia com celofane, revelando 4 pílulas dentro. A criatura disse a Higdon que uma pílula daquela seria suficiente para ele por 4 dias, e que ele deveria tomar uma imediatamente. Sem questionar, Higdon estendeu a mão para uma das pílulas, colocou na boca e engoliu. Em seguida, guardou o pacote no bolso. A criatura disse que seu nome era Alço 1. Enquanto se movia, Higdon percebeu um objeto transparente em forma de cubo no chão, atrás da figura. Ele estimava que tivesse cerca de 1,5 m de altura e 2 metros de largura e 2 metros de altura. Embora não lhe tivessem dito isso, Higdon de alguma forma percebeu que aquela era a nave da estranha figura. Como se estivesse lendo sua mente, a criatura perguntou: "Você quer vir comigo?" Embora não tenha respondido especificamente que sim, deve ter gesticulado. A próxima coisa que percebeu foi que estava dentro do cubo. Ao seu lado estava Alço 1. Tentando entender como os dois cabiam dentro de um objeto tão pequeno, Higdon olhou ao redor, admirado, mas ainda com um pânico persistente borbulhando dentro de si. Quando percebeu que os 5 alces também estavam no cubo com eles, suas próprias memórias e sentidos começaram a ficar confusos. Ele se lembraria, porém, de que estavam imóveis, paralisados. Foi então que percebeu que estava sentado em uma cadeira, com faixas prendendo seus braços firmemente. Ele podia sentir que a nave estava se levantando do chão. Também notou outra criatura entrando no cômodo. Ela se aproximou dele, ajustando um objeto bizarro, semelhante a um capacete, em sua cabeça. A parte inferior da nave era transparente e, abaixo dele, Higdon podia ver um objeto em forma de planeta, semelhante a uma bola de basquete. Era um planeta, mas não era a Terra nem qualquer outro planeta que ele conhecesse. Eles entrariam naquele mundo misterioso e, embora as memórias de Higdon sobre ele sejam, no melhor dos casos, nebulosas, o que ele se lembra é fascinante.
O que mais se destacava em sua mente era uma torre megalítica maior que tudo ao seu redor. Ele se lembrava de que ao redor desta torre havia padrões giratórios de luzes multicoloridas. As luzes eram tão intensas que Higdon não conseguia manter os olhos abertos para observá-las. Aparentemente, sem se importar com o desconforto do hóspede, as figuras levaram a nave até a base da torre. Higdon podia ver o mundo alienígena através das paredes transparentes da nave. Ele ficou surpreso, então, ao ver que à sua frente, do lado de fora da nave, havia vários humanos conversando entre si, exatamente como fariam na Terra. Ele alegou que havia duas meninas, uma com cerca de 11 anos e outra no início da adolescência, além de um casal de jovens com cerca de 18 anos e um homem mais velho na casa dos 50. Enquanto observava a cena do lado de fora da nave, seu anfitrião se aproximou dele mais uma vez. Eles estavam, afirmou ele, em um planeta a, 260 mil quilômetros-luz da Terra. Higdon questionou se a criatura se referia a anos-luz, e ele respondeu que, a passagem do tempo é diferente, para eles. Alsun então fez um gesto para que eles se retirassem, e Higdon foi conduzido para dentro da torre. Ele foi levado a um elevador que os levou a uma sala com uma plataforma no centro. Foi-lhe dito para ficar em pé na plataforma. Ao se mover, percebeu que não estava andando, mas flutuando, embora não entendesse como. Ao pisar na plataforma elevada, o que parecia um escudo de vidro surgiu da parede. O objeto parou na frente de Higdon, evidentemente realizando algum tipo de varredura nele. Após cerca de 5 minutos, o escudo se retraiu e voltou para a parede. Então, seu anfitrião o informou, de forma bastante direta, que ele deveria ser levado de volta à Terra, onde o haviam encontrado, pois não se adequava ao propósito deles. O mais interessante sobre esse detalhe é que, pouco menos de uma década depois, um senhor idoso na Inglaterra chamado Alfred Burtou receberia quase a mesma resposta a um exame semelhante em um OVNI pousado. É altamente improvável que Burtou tivesse conhecimento do encontro de Higdon e talvez endossasse o que Higdon acredita ser o propósito. Um programa de reprodução. Antes que percebesse, estava de volta ao cubo, sem nenhuma lembrança real de como chegará lá. Lembrou-se, no entanto, de Alsun admirando sua arma primitiva antes de lhe devolver o rifle. Ele também, de forma um tanto bizarra, talvez, o informa que seu planeta natal não tinha peixes nos mares, e isso era uma das coisas da Terra que seu povo mais apreciava. Enquanto se preparavam para decolar, a criatura pegou as pílulas de volta, pois Higdon não precisaria mais delas. Esta foi sua última lembrança do encontro cósmico antes de se encontrar de volta à Terra. Desorientado e à beira de um colapso mental, Higdon não questionou como sua caminhonete aparentemente havia sido movida vários quilômetros de onde ele a havia estacionado até o local onde encontrou a criatura humanoide. Então a criatura disse: "A gente se vê." E ele percebeu que estava flutuando ligeiramente acima do solo. A próxima coisa que percebeu foi que a nave havia desaparecido e ele estava parado na beira de um penhasco rochoso. Embora a queda fosse de apenas 3 metros, ele não estava preparado para ela. Ao aterrissar no chão, sofreria ferimentos consideráveis. Talvez ele também tenha sofrido uma concussão na queda, já que sua próxima lembrança é de se esforçar para atravessar uma estrada de terra, sem conseguir se lembrar do que havia acontecido ou de onde estava. Ele finalmente encontrou seu veículo, embora, devido à sua memória fragmentada, não tenha percebido que era sua caminhonete. Ele estava apenas a usando para se abrigar. Quando uma voz soou no rádio, ele rapidamente pegou o fone e pediu ajuda. Sem saber ao certo onde estava, ele se lembrou de uma placa que indicava que estava na Floresta Nacional North Bondar. Um grupo de busca o localizou pouco antes da meia-noite. Quando o fizeram, não sabiam como ele havia conseguido dirigir a caminhonete até lá. Além disso, não havia marcas de pneus por perto, apesar do chão lamacento. E, para dar mais uma reviravolta em todo o encontro, enquanto o grupo de busca procurava por Higdon, eles se depararam com estranhas luzes verdes,
vermelhas e brancas piscando no céu. A esposa de Rigdon juntou-se à equipe de busca. No entanto, Rigdon, a princípio, não a reconheceu. Quando finalmente respondeu à equipe de busca, ele exclamou a frase: "Levaram meu alce." Rigdon acabou indo com a esposa até uma viatura e foi levado ao hospital mais próximo. O restante da equipe de busca, com grande dificuldade, conseguiu remover sua caminhonete do misterioso local. Além dos ferimentos sofridos na queda, os médicos notaram como seus olhos estavam vermelhos. Exames posteriores, no entanto, revelaram resultados mais intrigantes. Seu sangue, por exemplo, parecia enriquecido com nutrientes e vitaminas, mais do que o de uma pessoa comum. Ainda mais estranho, as cicatrizes em seus pulmões, causadas pela exposição à tuberculose, aparentemente haviam desaparecido. Em resumo, como diria o Dr. Tongo, que o examinou, ele agora está em ótimas condições. É difícil imaginar que essa transformação não esteja relacionada ao encontro. Foi no dia seguinte que Rigdon começou a se lembrar do encontro por completo. Com seu consentimento, as autoridades informariam a imprensa sobre o incidente. Isso, por sua vez, atrairia membros da comunidade ufológica, pesquisadores e entusiastas, a procurar Rigdon para ouvir sobre os eventos alucinantes. Um dos que se interessou pelo caso de Rigdon foi Léo Sprinkle, especialista em usar regressão hipnótica para desbloquear memórias de tais encontros. Embora Rigdon já soubesse muito do ocorrido, as sessões do início de novembro de 1974 conseguiram revelar outros aspectos interessantes do incidente. E muito possivelmente nos oferecem uma visão sobre o motivo pelo qual tais visitas acontecem. De acordo com Rigdon, as visitas à Terra são essencialmente missões de coleta de alimentos. Muitos dos animais e peixes da Terra não existem em nenhum outro lugar do universo. Grupos desses animais, como o alce nesse caso, vão para seu planeta natal com fins de reprodução. Ele também afirmou novamente que os humanos que vão para este mundo alienígena estão lá por motivos semelhantes. No entanto, nenhuma informação adicional lhe veio à mente sobre os detalhes do programa. Rigdon afirmou, no entanto, que acreditava que o motivo pelo qual ele não se adequava ao propósito deles era o fato de ter feito uma vasectomia vários anos antes. A propósito, Sprinkle constataria em sua avaliação que Rigdon estava relatando com sinceridade os eventos que vivenciou. Além da bala estranhamente amassada que ele guardou, também é impossível explicar o desaparecimento das cicatrizes pulmonares que constam em seu prontuário médico. E há também a localização impossível de sua caminhonete, que a equipe de busca jamais conseguiu explicar como chegou a um local tão inacessível. Vários anos depois, em 1978, Rigdon passou por um teste de polígrafo. Ele passou inquestionavelmente, com o relatório afirmando que, aspas, algo absolutamente fantástico aconteceu na vida deste homem. O teste prova isso sem sombra de dúvida. O vídeo na descrição descreve esse caso fascinante com um pouco mais de detalhes.